Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. E hoje temos a alegria de receber uma mulher que inspira outras a darem o primeiro passo, mesmo com medo, vai com medo mesmo, ou insegurança. Seja muito bem-vinda essa mulher que eu admiro, essa minha amiga Dani Bassetti. Bom dia, Jô. Que gostoso estar aqui. E num mês um pouco, né? Um mês um pouco que a gente suspira, um mês um pouco que a gente precisa voltar a olhar pra gente. Não esse mês em especial, mas todos os meses. Todos os meses. Bom dia, Amanda. Bom dia, Dani Bassetti. Bom dia, Jô. Bom dia, Amanda. A todas as nossas ouvintes. Já estamos ao vivo pela TV Paraná Oficial, você pode nos assistir por lá. E também estamos ao vivo no nosso Instagram, @programa Empreendendo com Elas. E lá você pode mandar uma mensagem, pode mandar uma pergunta aqui para a Dani Bassetti responder hoje. É isso aí. Esse mês que é um mês aí das mães, Sim. das noivas. Nossa, é um mês assim que do dia 1º até o dia 31 tem muito movimento na cidade, nas chácaras. Na cidade, verdade. E também é o mês amarelo de conscientização ao Sim, trânsito. sim, então também. É muita coisa. Mas aí, o nosso tema de hoje é: você não precisa estar pronta, só precisa começar. E olha que chacoalhão já. Então, Dani, já começamos assim, dando um... Ai, gente. Ontem eu estava ouvindo muitas coisas e, assim, uma das coisas que eu ouvi é que eu sou muito reta nas coisas que eu falo. Não precisa mesmo você estar pronta, sabe? Né? Nesse intuito de estar pronta, você nunca faz nada. Porque você sempre vai estar esperando estar pronta. E não precisa você estar pronta. Você já está pronta, você já está... Sabe o que falta no você estar pronta? Respira, solta e vai. E quando você se coloca, talvez, Dani, nessa linha aí de você querer ir, as coisas começam a acontecer. E daí dá medo, né? Começa a vir uns movimentos. Dá medo. E mesmo clichê essa frase que todas usamos e, assim, na mídia, tá? Vá com medo. Vá mesmo. Porque isso vai te impulsionar a buscar mais, a querer mais. Porque quando a gente vou fazer uma associação bem rápida. Quando a gente é pequenininho, a gente faz as coisas e todo mundo acha que uma criança não tem medo. Ela tem medo. Só que ela olha para o porto seguro dela. Quem é o porto seguro dela? A mãe. A mãe. Ela olha para a mãe firmemente faz um gesto com a cabeça e a criança vai. Nós, quando adultos, precisamos fazer essa coligação, ter um porto seguro. Talvez seja o seu esposo, namorado, esposa, namorada, não importa. Mas ache um porto seguro e olhe para essa pessoa e essa pessoa provavelmente vai ter esse sentido. Vai balançar a cabeça, vai dar um joinha, vai fazer um coração para que você reaja e faça ação. É isso aí, Dani. Porque a palavra em si é só vai. Vá, não tenha medo da palavra em si, entende? Se você tem algum projeto, se você tem algo que está reverberando na sua cabeça aí, e que não é coisa da cabeça, mas é sua intuição falando para você ir, vá, não perca oportunidades, não se anule pela sua régua alta demais. Sim. Que a régua alta demais provavelmente não vai deixar você fazer algo. Entende? Não vai deixar você movimentar o que você precisa movimentar. E você tocou num ponto assim bem integrante para algumas mulheres. Eu estou fazendo movimento, estão acontecendo algumas coisas, eu acho que eu vou parar. Não, aí que você tem que
Respirar, soltar e ir. Porque é isso mesmo, é o seu autossabotador, a sua autossabotagem que está falando para você. Não, você não deve. Não, você não vai. Sim. E você tem que colocar essa sabotagem bem baixinha para que ela vá. Sim. Para que você faça o Sim. movimento. Sim, é exatamente isso. O que normalmente trava as mulheres de começarem mesmo com tanto potencial, Dani? A autossabotagem. Acende, eu vou falar assim bem ludicamente. Nós temos duas luzinhas na nossa cabecinha, como seria o diabinho e o anjinho. E nisso, sempre a luz vermelha vai estar acesa. Nunca a verdinha vai estar acesa. Por quê? Porque eu estou muito... Não posso, não devo, não quero, não vou. E isso são as suas crenças interiores te impedindo de avançar. Sim. Te impedindo de progredir, te impedindo de dar o próximo passo. Por quê? Porque você se julga muito. Você aprendeu a se julgar. Sim. Para que o anjinho sobreviva, ele tem que fazer um esforço enorme. E dentro desse esforço, ele tem que procurar captar pessoas que te levem a esse esforço. Exatamente isso, Dani. Entende que tudo está em você, tudo é você que movimenta. Então, essa luz vermelha, que eu não gosto muito de ficar falando de diabinho e anjinho, que dá uma conotação muito religiosa. Mas essa luz vermelha que acende, comece a colocar ela no mais baixo, para que essa luz verde te mostre o teu potencial, aonde você precisa estar, com quem realmente você precisa estar. Porque a ambiência também faz você mudar. Sim. Não só mudar o seu interior, mas o seu exterior, o seu visual, Sim. o seu vestual. Traz tudo isso, né? E você também, Dani, é o que você falou, cuidar com essa questão e também aceitar quando você tiver uma proposta, quando te convidarem também para você estar no lugar, porque também isso faz muito de você ter que estar em movimento. A ambiência nos eleva. Então, se te convidaram para uma tarde de café, vá nessa tarde de café. Se te convidaram para uma reunião que não tem nada a ver com o seu negócio, vá nessa reunião. Vá entender o que o universo e o que as pessoas querem te incluir, querem te colocar. Permita-se. Eu sempre falo isso para as meninas que eu mentoro, você, Amandinha, Simone e outras tantas aí. Permita-se. Não se anule. Dani, e você acredita que a ação ela vem antes da coragem? Não. Não, né? Para eu ter a ação, para que a ação chegue até mim, eu tenho que estar com a minha coragem bem alta. Não é tacar o F para tudo, mas eu preciso saber o que eu quero, como eu quero, para daí a ação estar ali. A coragem só vem da autocompaixão. Pessoas que fazem aleatoriamente, elas não pensam. Isso. Elas não veem as consequências. Para toda ação tem uma reação. Sim. Não é isso que a gente ensina os pequenos? Sim. E não é isso que acontece com a gente no dia a dia, no trabalho da gente? Sim. Se a gente tem uma ação errada, a consequência vai vir. Sim. E a coragem? Onde está a coragem? Onde está a coragem? A coragem está na tua autocompaixão. Se a sua autocompaixão está realmente alta, elevada, a coragem vai caminhar junto. E a coragem não é no simples fato de eu enfrentar ou ter um enfrentamento familiar, um enfrentamento dentro do meu trabalho, mas um enfrentamento comigo mesmo. Cadê a minha coragem de me olhar e me aceitar?
é muito além de você falar coragem. Se eu tiver coragem de me aceitar, eu tenho a ação que as pessoas vão chegar e vão me falar as coisas e eu vou aceitar de boa. Ou eu vou dizer, não, pera lá, não aceito isso. Então, a gente precisa ponderar ação e coragem. Dani, e até para as mulheres, né, que estão nos acompanhando, e elas têm um sonho, têm um desejo de fazer algo, de mudar de estado, mudar de cidade, mudar de emprego, começar a empreender. O que elas podem fazer? Tem alguma forma que elas consigam fazer devagarzinho para aquelas que têm muito medo, que têm aquele receio de não dar certo? Alguma forma que elas possam ir fazendo devagarzinho no tempo delas, mas que elas consigam ali encontrar essa coragem para tomar aquela decisão? O quadro dos sonhos é para isso, para você tomar decisões. Gosto muito. Que bom. O quadro dos sonhos, alinhado com os teus propósitos, automaticamente você vai mandando coisas ao seu cérebro. Eu preciso chegar nessa cidade, eu preciso estar com essas pessoas, eu preciso fazer essa viagem. Tudo depende de você. Se você por mais que eu tenha medo, eu estou com medo de ir morar em Orlando, que é fora do Brasil, outros costumes. Eu tenho medo de ir morar em Florianópolis, mas almeje que você vá até lá. Vá fazer uma visita nesse lugar, para que o medo comece a ficar menos. Vá conhecer o lugar aonde você precisa estar. Ah, mas eu não tenho condições, Dani, de ir até lá. Para que você tem o Pai Google? Para que você tem os noticiários? É para você ver como está esse local. Hoje no Google, você consegue ir até andando pelas ruas, né? Se realmente é isso que você quer para a sua vida. Exatamente. Só que você tem que fazer ação. Você acha que foi fácil para essa apresentadora que estar fazendo uma transição novamente Sim. de apresentadora para influencer e ainda mais falar de uma pauta de menopausa? Não é fácil para ela. Todos os dias ela tem que falar para ela mesma: eu posso, eu consigo e eu vou chegar até lá. São palavras assim bobas, mas são palavras que vão te fortalecer. Exatamente. Eu vou chegar aonde eu preciso. Eu quero chegar em Orlando. Eu vou chegar em Orlando, eu vou chegar em Orlando. Eu vou ser apresentadora. Eu vou ser influencer. Eu consigo, eu posso. São pequenas palavras que você começa a colocar no seu cérebro. E vocês podem dar nome que vocês queiram. O universo é maravilhoso. Ele vai te colocar nessa situação com essas pessoas que você vai dizer: opa, eu cheguei. Mas você tem que fazer ação. Então, comece a dizer para você que você pode, que você consegue, que você se permite essa experiência. Não fique ouvindo os julgamentos e nem o seu próprio julgamento. Comece a abafar o seu julgamento para que você tenha ação. Está vendo da coragem? Então, abafe essas vozes que estão querendo que você não faça nada. Abafe elas. Abafe elas para que você consiga ver e vivenciar o que você precisa vivenciar. Perfeito, Dani, Muito perfeito. Não poderia ter sido fala e você não poderia ter vindo num mês que não fosse o mês de maio. Você sempre está conosco aqui, com nós, aqui comigo, aqui, nessas datas tão importantes também, que a gente está aí, daqui no domingo, estamos celebrando o Dia das Mães. Que para muitas pessoas é precioso, para outras pessoas é muito dolorido. Sim. Esse mês, mas que é um mês e um dia, uma data que as famílias precisam deixar um pouco o comércio de lado. Porque se a gente for ver, tudo virou comércio, tudo virou troca.
E não é nesse sentido, esse dia em especial, em estar em família. Nesse dia é você realmente ver e reverenciar aquela mulher que te colocou no mundo. Independente se você tem uma rusga com ela, independente se você não concorda com o que ela fez, com o que ela está fazendo. Mas é um momento para você dizer para ela, se você ainda não disse, tá, amiguinhas e amiguinhos, as amigas, né? Desculpa, obrigada, te amo, te amo. É. Se você não consegue externar como eu estou externando, tenha a ação. Sim. Abrace, mas dê aquele abraço não com o bumbum afastado, Grudado mas mesmo. com o corpo todo grudado e volte na tua infância, porque você um dia ficou, vou usar, mas não é com conotação para ninguém ficar aí dizendo que ela falou que eu sou isso. Lembra que quando a gente, o primata, o macaquinho, como que ele fica grudadinho com a mamãe dele? É Sim. dessa forma que você, nesse dia, precisa ficar com a sua mãe. Sim. Gruda nela mesmo ali. Por mais que você não consiga falar, então grude nela. Sim. Igual um macaquinho mesmo, igual um primata. Eu ainda tenho uma primatinha em casa. Ela adora ficar no colo. E nós damos o colo. Sim. Ponto. Você não consegue falar? Grude. Sim. E se ela está em outro país, se ela está em outra cidade, pega o celular, faz uma... Não fala, alô, mãe. Não, faz uma vídeo com a mãe. Não só escreve um texto, né? Ensina a mãe a fazer uma vídeo. Ensina a mãe. Mãe, Verdade. é assim que faz. Oi, mãe, te amo. Pronto. Não escreva um texto gigantesco. Não, se faça presente dessa forma. E o Não só aquele post da rede social, né? né? E ontem eu vi duas frases e em algumas colocações bem diferentes. E isso me tocou muito, porque houve uma situação que a pessoa falou assim: "Ah, mas eu não pedi para nascer". Jô, Aí- um detalhe. Falando agora, você pediu para nascer sim. Você almejou nascer. E almejou nascer nessa família. Temos que cortar essa frase. Isso. Corta essa frase. Porque foi falado assim: "Eu não pedi para nascer". Pediu. Mas aí, se você for analisar, tá, você não pediu. Mas ela quis que você nascesse. Isso. Muito Ela bem. aceitou. Ela aceitou. tudo sem saber como seria. Passou, enfrentou por tudo. Então, essa frase de que, Eu não pedi eu para não nascer. pedi pra nascer, e aí agora tá me cobrando as coisas. Aí eu fiquei pensando, eu falei, porque por muito tempo você escutava isso e você achava que é isso mesmo. É. E muitas vezes até a gente falou isso. Ah, mas eu não pedi pra nascer? Eu pedi pra nascer? Eu fiquei pensando, falei, peraí, tem alguma coisa que não tá certo. Não tá nesse negócio, encaixando, Não tá né? encaixando. Uhum. Porque ela aceitou que você... Sem saber, sem saber o que você o se que- tornaria. Exatamente. Ela Sim. permitiu que você viesse A ao sua mundo. primeira morada foi aí. Então, como é que você Foi fala esse que você corpo. não pediu pra nascer e que você, tipo, tem que me aceitar sim? Não preciso aceitar. Não preciso aceitar. Falando nesse momento de mãe, eu não preciso aceitar. Eu preciso me posicionar como mãe. Exatamente. Aceitar não. Por quê? Porque eu, mãe, eu, mulher, eu, pessoa, tenho os meus sentidos, Sim. tenho a minha evolução. Você está caminhando para a sua evolução. Então, eu vou me posicionar. E mães, se posicionem. Se posicionem. Não engulam, não aceitem. Coloquem os seus nãos, os seus sims. Exatamente Coloquem o isso. seu posicionamento. E quando você começa a se posicionar, tudo entre vocês melhora, porque eles começam a te Sempre. respeitar no momento em que você está fazendo algo. Sempre. Lembrem-se, mães aí, mulheres que estão gestando, já gestaram, já são avós.
vocês são exemplos. Sim. Uma criança, um bebê, um adolescente, um adulto, um jovem adulto, uma velha adulta como eu, a gente aprende por exemplos, Sim. por atitudes. Então, isso posicione. Se essa mãe que está aí no caminhar, está com um filho adolescente, que está te enlouquecendo, se posicione. Sim. Mostre para ele que você está mudando e que não vai ser firulinha, mas sim um posicionamento diferente. Exatamente, Dani, porque tem que ter um respeito também, não é só o... Ah, mas ainda está crescendo. Ah, mas quando você Não existe tiver... a mais, né, gente? Quando você for mãe, Isso. quando você... Isso. Mamães, vamos parar de dizer essa frase que incutiram na nossa cabeça? Sim. São experiências, São são experiências. processos, são ciclos. Amanda não é mãe. Não é mãe de barriga, mas é mãe de coração. Então, ela sabe da dor de uma mãe. Sim. Quando eu tenho essa fala, que quando você for mãe, eu estou desmerecendo as outras mulheres que exercem a maternidade de uma outra forma. Sim. Ser materna não é só gerar, Não no, é só ventre, gerar no ventre. ok? Verdade, Dani. Ser Concordo. materna é em todos os sentidos. Sim. Eu ser tia, eu ser dinda, eu ser avó, A eu mãe ser a mãe adotiva, adotiva, a tia eu adotiva. ser a tia adotiva. É É maternar. É maternar É isso e mesmo. ponto. Concordo plenamente com você. Dani, e até você falando sobre a questão dos presentes, a forma, né, de presentear a sua mãe. de falar de presente. É importante também entender qual é a linguagem de amor dessa mãe, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, entrega só o presente e sai, mas a linguagem do amor da mãe é tempo de qualidade. Ela queria que você passasse o dia ali com ela. A linguagem de amor da mãe é atos de serviço, então ela queria que você preparasse um almoço para ela, que fizesse um cuidado para ela. Mas sabe por que não tem isso do filho? Ah. Porque o filho nunca parou para prestar atenção nisso. Porque a mãe sempre fez. Ah, então se eu der um presentinho qualquer para ela, ela vai aceitar, tá tudo bem. Sim. E eu, mãe, acabo aceitando esse presentinho, né, esse mimo, esse agrado, e não falo. Não falo que eu queria que você fizesse o meu café da manhã, ou que você fizesse um almoço para mim, ou uma sobremesa especial, ou que a gente só sentasse e conversasse. Sim. Entende? Que cabe a eu me posicionar para o meu filho, dizer: filho, eu não quero ganhar perfume, eu não estou fedendo. Filho, eu não quero ganhar um jogo de panela só para ficar cozinhando para todos vocês. Filho, eu não quero um micro-ondas. Eu quero a tua presença. Eu quero o teu carinho aqui. Leve essa mãe para tomar um café e não precisa ser no domingo, gente, durante a semana. Eu prefiro durante a semana. Leva Esse essa negócio mãe de para domingo, tomar mim, um café. Esqueça de mim no domingo. Olhe para a mãe com mais amor. Mas olhe para essa mulher. Olhe para ela. Veja as batalhas que estão todas fixadas nesse rosto. Quantas noites ela ficou sem dormir porque você chorou demais. Se ponha. O que está faltando é se pôr no lugar dessa pessoa. Sim, isso mesmo, Dani. Isso mesmo. Concordo plenamente com você. E as mães também possam também dizer não. Que é crucial, entende? As novas mães, eu vou falar porque eu já sou mãe velha, mas as novas mães que aí estão começando a gestar, que estão aí no processo dos seus pequenos, elas precisam urgentemente: não pode, filho, não gostei. Isso. A mamãe ficou triste, a mamãe Sim. ficou magoada, eu não gostei da sua atitude. É bom a gente frustrar o filho. Claro. Ele vai aprender. Eu estou num momento de muito estudo. E num desses estudos fala da transição entre a criança e a vida adulta. Tudo que ela aprender de ruim
e de traumático na infância, ela vai levar para a vida adulta. Aí, quando ela for trabalhar ou ela for se relacionar com outro, ela vai se sentir impotente. Porque em nenhum momento de quando eu era pequena, minha mãe falou não para mim. Minha mãe me deu tudo, fez tudo por mim. Por que você não é capaz de fazer isso por mim? E daí o não existe para essa O não pra não essa existe pessoa. daí pra... E quando é falado não para essa pessoa, ela se aborrece, ela adoece. Sim. E ela vira as costas para todo mundo. Então, é importante É você importante. frustrar um pouquinho Sim. essas crianças que estão começando aí, essas mães novas aí que estão começando. É bom frustrar. E também, né, Dani, é um momento também das mães, mulheres, se olharem para elas também. Importantíssimo, independente se é o mês das mães, se é o dia das mães. Isso. Você, antes de ser mãe, você é mulher. Você tinha e tem desejos, objetivos, crenças. Você tem vontade de voar. Sim. Voe! Mas com quem vai ficar? Tudo vai ser providenciado, desde que você tenha um planejamento, Concordo. desde que você tenha uma estratégia. Você consegue voltar a estudar, voltar a trabalhar, voltar a frequentar salões, voltar a frequentar o café com as amigas, Sim. a estar com as amigas, ir para a academia. Não se anule. Não se anule. Por quê? Porque a criança vai crescer, vai voar e evoluir. E aonde você vai ficar? Vai viver a vida dela, vai casar, vai embora. Você, mulher, precisa ser egoísta no momento que você deu à luz. Concordo. Nossa, Dani, sua bruxa! Não é questão de ser bruxa, e não é questão de ser egoísta. Mas eu não preciso dos meus filhos mais. Nossa, Dani, que pesado! Não preciso da Maria Eduarda e não preciso da Bárbara. Eu já fiz um favor para a humanidade de colocá-las e encaminhá-las. Elas precisam de mim. Elas têm que me procurar. Então, eu vou retomar a minha vida. Claro que tem aquele 1 ano da criança que a gente precisa olhar, Sim, mimar, dengar, sim. começar a encaminhar. Concordo. Mas vamos colocar data para eu voltar para o mercado de trabalho, para eu ir para o salão, para eu estar com as minhas amigas, para eu não ficar só falando de criança, 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 criança. Eu preciso falar de mim, dos meus sentimentos, eu preciso cuidar do meu cabelo, cuidar das minhas unhas. Eu preciso que alguém me escute. Exatamente. E você começa a fazer um movimento já, Dani, de escolhas. O que você quer para você nesse momento, aonde você quer chegar, fazer sim um planejamento. Isso. Vou começar a estudar, vou tentar a faculdade. Hoje a gente tem a faculdade à distância que é Isso. muito boa, tem várias universidades fazendo Uhum. isso. Então, temos aí cursinhos incríveis. Né? Vou assistir uma palestra, vou pedir então uma mentoria, vou comprar uma mentoria Uhum. de mulheres incríveis. Para quê? Para que eu consiga realmente até saber para onde eu quero ir. Me encontrar em determinado local. Porque isso que você falou, Dani, é algo que eu há algum tempo já vivia e hoje eu vivo mais. Os filhos, a cada dia que passa, eles têm cada vez mais os compromissos deles. Gente, chega final de semana, Cadê o filho? você não vê o filho e a filha. Tá você tudo não bem. vê. E tá tudo bem. Eles Eles saem de cresceram, manhã, evoluíram. eu tenho o meu compromisso com o futebol, eu tenho o meu compromisso com a amiga, eu tenho o compromisso que eu tenho um aniversário, eu tenho que me encontrar com a noiva, porque a noiva tem que ir em tal lugar. Quer dizer que... E você vai ficar como? Você vai ficar chorando? Você vai ficar depressiva, dizendo, ai, meu Deus. Ou você vai ficar se convidando para ir em tudo quanto é lugar, se tornando aquela pessoa chata, inconveniente, se metendo na vida onde você não é chamada. Porque esses dias teve um relato muito
muito gostoso da minha nora, que eu deveria ter gravado isso. Ela simplesmente falando que nós não temos nenhum problema, nós duas. Nós legal. se amamos além. Por quê? Porque ela tem um momento dela com o meu filho. Se eles têm que ir no mercado, eles têm que ir. Se eles têm que comprar enxovais agora, como ela andou ontem comprando as taças para casa nova. E às vezes quando ela fala assim, você vai vir almoçar aqui? Não, eu tenho um outro compromisso. Não existe aquele negócio de eu pegar o telefone e começar a mandar mensagem perguntando se não vai passar, brigando, xingando. São duas mulheres que amam o mesmo cara, Exatamente. mas Eu não as fico duas disputando as ele. duas se Exatamente. Não respeitam. existe uma Disputa. disputa Aham. de eu ser mãe dele. Mas se ele é meu filho, Ele vai ser seu para sempre. Isso. Assim como ele vai ser dela para sempre. porque existe O que um respeito, o que uma acontece é o admiração e um respeito. cuidado. Aham. E não é assim. E são amores diferentes, porque ele te ama numa intensidade e ele ama Exatamente. ela numa outra E, intensidade. Dani, e o que eu me coloco muito, que eu sou muito, gente, resolvida nessa situação e tranquila, é que, assim, não existe o porquê disputar, não existe o porquê querer que me aparecer, porque agora eu tô... Ai, filho, você não vem mais, Vitor. Oi. Só que quando ele vem, a gente conversa, É intenso quando ele está com você. Quando ele fala assim, olha, eu tenho que levar a minha mãe, não, eu vou junto. Não, então, você quer que eu leve? Quantas vezes eu ligar para ela e falar assim, Norinha, você não quer me levar em tal lugar? Você pode? Como é que tá a tua agenda? Você pode? Nem pergunto se ele está em casa para ele me levar. Eu quero... Esses dias mesmo, deixamos ele em casa e fomos tomar café. Olha, viu? Por quê? E Porque você entendeu que não precisa disputar. E ela falou isso, porque dela E fala... ela também entendeu que não precisa disputar. Porque no vínculo de amigas dela, ela vê que tem muito isso, muita Disputa? questão, disputa das mães com Sim. os namorados e com os noivos das amigas. Porque é o meu príncipe e você não vai cuidar dele como eu cuido. Mas é óbvio que o que você faz para o teu filho, a sua nora não vai fazer. Ela vai fazer de uma outra forma, de um outro jeito. E tá tudo Inclusive, eu bem. ensino ela os pratos que ele gosta. Olha, ele gosta da batata assim. Então, tá, Norinha, é assim, assim. Ah, ele tem um salmão que ele gosta. Então, Norinha, é isso, isso, isso. Faz assim que o salmão vai ficar do teu gosto. Sabe o que falta? Eu digo porque eu não tenho relacionamento legal com a minha sogra. Mas por outras questões aí, questões raciais. Sabe o que falta para as noras e sogras? Uma boa conversa. Sim. Um olho no olho, um posicionamento. Exatamente. Eu sou mãe, você é a namorada, você vai ser a futura esposa. Sim. Você quer aprender o que o meu filho mais gosta de comer? Você quer saber como eu gerencio isso? É exatamente isso. E a gente Vamos veio... ser amiga desse cara para cuidar dele. Você cuida da sua forma e eu cuido da minha forma e está tudo tem certo. Exatamente. que ter- não há tudo disputa. Há Assim também para as convivências. meninas, tá? Os papais Que aí nem- que são extremistas. Eu sou uma mãe muito extremista porque eu tenho duas meninas, então eu quero protegê-las. Mas assim, cara, vamos sentar, vamos conversar? Eu gosto que você trate a Maria Eduarda assim, 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 assim. Exatamente. Porque a gente vai ser amigo para sempre. Mas se você não fizer isso, a gente vai ter que conversar de novo. E uma das coisas que a gente faz, assim, que nem no Dia das Mães, que é no domingo, eu acho bonitinho, porque ou a gente consegue fazer tudo junto, quando não dá, você divide. Mas tá tudo bem. Você cuida, você fica com a sua mãe, eu vou ficar com a minha. Aham, e depois a gente se encontra. Depois a gente se encontra. Tá tudo certo. O que é normal, o que seria, né? Um mundo ideal e o que seria normal em todas as famílias. E entender, Já que é o dia da gente, mãe, cada um vai ficar com a sua mãe. Já que não Sim. dá pra gente colocar as duas mães juntos. Não, porque às vezes não bate. Porque não bate o ah, santo, e não bate. Não é nem isso. Às vezes você já está com uma tua família ali que você vai se reunir com as irmãs e daí fica aquela lá que não conversa. Aí o que eu estou fazendo aqui igual uma planta? Então deixa cada uma na sua roda. Ó, vai ter o de almoço amizade. lá, eu vou almoçar com a minha mãe, você almoça com a sua mãe e depois a gente se encontra de noite. Beleza? Beleza.
tá tudo certo. Então, trazer isso, sabe, eu acho que é Não a muito... imposição, Não né? a imposição. E eu me dou muito bem com a mãe da minha norinha, assim, do nível também hard, que a gente faz festa juntos. Agora a gente já estava se preparando para a festa de junho na chácara dela, Olha que é um legal. evento. Um bom convívio, porque assim, a sua nora não vai ser só nora sua, ela é sua filha. Sim. O seu filho não vai ser só genro, ele vai ser outro Ele filho. vai ser outro filho. E é isso que a gente tem que trazer. Então, trazer para nós mulheres esse momento, Dani, de que, ei, você já fez tudo o que você tinha que fazer, você já educou, você já ensinou, você já mostrou o abecedário completo. Agora também deixa ele viver e Precisa, acertar, né? Precisa dar essa liberdade. E você vai caminhar para o outro lado, vai fazer outras Vai conexões. Vai viver. Vai fazer conexões. Vai viajar com as amigas. Gente, Ai, eu tô louca para fazer isso. Planeje. Eu tô louca para viajar com as tudo- amigas, gente. Tudo é planejamento. Eu não sei, Dani, como planejar. Procura a Dani te ensina a planejar. A Dani coloca você no eixo. Planeje a tua gestação, planeje o teu namoro, planeje o teu casamento, planeje o teu Você. relacionamento. E outra, primeiro, você Se prioriza. se planeje. Eu quero estar comigo. Eu até estava falando para Amanda um pouquinho antes de começarmos que no meu aniversário, eu, Daniela, gosto de estar com quem? Comigo. Não gosto de estar com os meus pais, não gosto de estar com as minhas filhas e muito menos com o meu marido. Eu gosto de ter um momento só comigo. Eu planejo o meu dia todinho. Eu vou vê-los no meu último momento. Aí eu quero todos comigo. Mas durante o dia, eu quero ir no salão, eu quero tomar um café comigo, eu quero almoçar comigo, eu quero caminhar comigo. No último momento, eu ligo para todos eles. Bora lá em casa, vamos comer que eu vou fazer uma janta para todos vocês. É isso. Entende que a gente precisa voltar para a gente? Voltar pra gente. Importantíssimo, Dani. Até falando sobre a questão da disputa, hoje está passando muito nas redes sociais os chá revelação e as mães invadindo esse momento ali Tirando do casal. esse momento Então, do casal. quando sai ali o resultado do sexo do bebê, a mãe corre para abraçar o filho. E E por aí que muitos isso? filhos abraçam a esposa e deixam a mãe ali, Distanciam a esperam mãe. um pouquinho, mas outros deixam a esposa e abraçam a mãe, aqueles que ainda não cortaram o cordão umbilical, né, como a gente diz. Sim, sim. E isso, para um relacionamento, é tóxico, tá? Claro, já começa. É tóxico. São nas pequenas coisas que a gente começa a evidenciar relacionamentos tóxicos e abusivos. E nesse sentido que os meninos, porque isso aí é menino, atitude de menino, tá? Se ele corre para os braços da mãe dele nesse momento que é especial dele e da companheira, ele ainda é um menino. E você, mulher aí de fibra, vai querer ficar com esse menino? Tem essa outra ponta que você precisa pensar, se você vai querer continuar com esse menino. O homem que toma atitude de proteger a esposa, ele é homem, ele não é mais menino da mamãe. O homem que nessas trends que estão acontecendo, o homem que afasta a mãe, ele é homem, ele não é mais um menino. Ele quer proteger o bem maior dele e o benzinho maior dele. A mãe realmente se tornou parentela. Sim. A vida dele toda está ali. Agora, o homem que corre e abraça o tudão dele, que é a mãe dele, ele nunca vai ser homem, ele vai ser menino. E amanhã ou depois, quando acontecer algo nesse relacionamento, a mãe vai ficar a favor dele Sempre. e vai dizer que quem nunca olhou e nunca zelou foi a mulher e é sempre que sai a culpada que é as mulheres. Quando eu tenho oportunidade de falar com casais, eu sempre faço essa pergunta. Quem você mais ama?
e olho diretamente para o varão da família. Quem você mais ama? Se a resposta dele for a mãe, eu já não quero mais conversar com ele, porque ele ainda é um menino. E meninos não conversam com mulheres fortes. Somente isso. E eu olho para minha amiga. E daí, amiga, vai continuar com o menino? Ou você quer um homem do seu lado? Concordo Um plenamente. companheiro do seu lado. Concordo. Então, mulheres, reflitam Sim. o relacionamento de vocês. Reflitam o que vocês querem para vocês. Ninguém aqui tá falando. Não, que os meninos são sobre que eles ruinzinhos. são ruinzinhos e que Não. a mãe agora não. Não, mas vocês Mas- precisam ver que Exatamente o isso. relacionamento de vocês não pode ficar abalado por atitudes dessa forma. Você precisa se posicionar como mulher, aquela mulher que vai estar ao lado dele. Sim, E ele, o homem que vai estar ao seu lado, lhe apoiando. concordo plenamente. A mãe Dani. sempre vai ser mãe, como a Josi falou, ela sempre vai ser mãe. Não tem que ter disputa, Não tem que tem ter que ter disputa. amor, porque vocês amam a mesma pessoa. E é engraçado porque o Augusto hoje ele já está morando com a Jaque e estão, né? Aí o apartamento tá para ficar pronto. Logo formaliza a situação. Daí antes de ir pro apartamento, eles estão noivos, antes do apartamento, eu quero que case, pelo menos isso, né? Eu falo, vamos casar para ir. É formalizar já é bom formalizar para ela pra ficar já segura. estar indo pro apartamento novo, tudo novo. Ano E- novo, vida nova. Exatamente. Sim. E só que tem que deixar eles viver a vida deles. Isso. Então, eu ajudo a planejar até onde eu Isso, posso. Isso, Me levaram para ver o apartamento planejado, legal. que já tem lá. Amiga, eu não abri a boca. Eu não perguntei aonde. A única coisa que eu comentei com ele foi assim: eu só acho que a cozinha, você vai fazer uma cozinha dele. Não, a cozinha eu vou fazer ela totalmente diferente, um pouco. Uhum. Só isso. Não abri mais para falar, não, aqui Muda tem que vir aqui. aquele cortinado, porque aqui vai vir aquele sofá. Muitas casa mães não é fazem minha. isso. Isso. Oi. Não é A casa é extensão da dela. tua casa, né? A casa é deles. A casa é dele. Se Aham. ela vai colocar uma samambaia naquela parede, Um o cacto. cacto é dela. Uhum. Isso Não aí. sou eu. Aham. Porque a tua casa tá ali, né? Você já fez a sua casa. E quando ele foi, eu peguei as coisas dele, falei, então tá, então agora você vai levar tudo e aqui o teu Isso. quarto vai ficar quarto de visita. Aí eles falam assim, eu não tenho nem como voltar para casa da minha mãe. Eu digo, não. Não É aceito passagem de volta. ida, meu bem. Não, mas é que minha mãe já fez um quarto de visita. Eu falei, fiz, desmontei tudo, coloquei 2 camas de solteiro. Falei, aqui não tem mais cama de casal. Aqui nem tem mais. Porque já leva. Não, porque se que não vai acontecer mais, você vai alugar um outro apartamento, você vai alugar e precisa você ter a vai vida dele, ter né? a sua vida. Isso Você não aí. saiu? Porque tem uma mania, Dani, deles ir, depois Ir e deles vir, ir voltar. e vir, ir e vir. E deles ir, deles voltar. E briga Mas por e que vai não pra casa Briga, da vai pra casa mãe. a mãe fica fazendo comida, aí a mãe tá fazendo pilates. Isso é real, gente, que eu convivo, eu não posso falar o nome da É, nome aos... não vamos citar nomes. Mas assim, a mãe, aí a coitada da mãe tá lá, fazendo o pilates dela, fez uma rede de apoio, tá conversando com as amigas, tá até tentando ter um namoro. Chega aquele homem de 30 e poucos anos, se instala lá, Briguei com a mulher, vim pra cá. e ali ela fica uma semana, um mês, ela tendo que lavar a roupa da criatura, fazer comida pra criatura, ele se metendo na vida da criatura. Depois de Aí- já ter criado. Aí a mulher fica indignada porque pra onde que ele voltou? Pra barra da saia da mãe? Mas que sá, que pô, que cá. Poxa, realmente você nunca gostou de mim. Mas volta. Papapá. Aí entra aquilo. Mas a mãe também nunca gostou de mim. Lá agora tá bom, porque daí agora a mãezinha tá fazendo. Porque daí, realmente, quando a mãezinha começa a fazer, por que ele vai voltar pra casa daquela chata, daquela insuportável? Aham. Ele tem a mulher que tá Você fazendo tem tudo. tudo em casa. E não tá cobrando dele. Porque daí ele pode dar a saída dele, que não vai ter nem problema. Tá vendo por que de nós mulheres, desde mais novinhas, nos posicionarmos? Exatamente, Dani. Aprender o nosso posicionamento, Sim. aprender o que nós queremos. Tem namoro, né, gente? Então vamos namorar Vamos namorar certinho, vamos certinho. colocar o meu posicionamento e o seu posicionamento Sim. para não ter isso. Exatamente isso.
A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos para o segundo bloco com mais Dani Bassett. Olá, voltamos para o segundo bloco com essa mulher maravilhosa, Dani Bassett, mentora para mulheres. Dani, a gente volta para o segundo bloco e eu já quero aqui perguntar para você sobre essa nova mentoria que tem transformado vidas. Conta pra gente como surgiu esse projeto. Ai, ai, é tão simples. É o eu querer olhar para mim. O eu querer que alguém, num certo momento, me dissesse: tá tudo bem, tá tudo certo. Como você quer? O que você quer? Chora mesmo, grita mesmo, se posicione. E foi vendo nas famílias que eu estava atuando como mentora parental, eu sempre vi aquela mãe buscando, querendo e se anulando. Eu, poxa, eu preciso dar mais, eu preciso fazer mais. Aí um dia, num momento muito delicado, especial, uma pessoa falou assim: a tua voz cura, a tua voz salva, salve, cure, vá atrás. Comecei a estudar, né? Porque eu adoro estudar, comecei a estudar, e surgiu, né, esse projeto, que não é mais um projeto, que é uma vivência, conversar com mulheres, posicioná-las, mas não somente no mercado de trabalho, mas posicioná-las na vida e na vida delas. Elas voltarem a sonhar, voltarem a idealizar, voltarem a ser elas. Porque no momento que a gente casa, anos depois ou já em seguida, a gente vira mãe, a gente se transforma em mãe e a gente acaba se anulando como mulher. Perfeito, Dani. E realmente tudo que você falou tem muito sentido, porque nós, mulheres, a gente tem essa questão de sempre nos deixar de lado. E principalmente quando a gente casa, ou a gente tem aí a questão hoje que eu estou vivendo diariamente com mães atípicas, e esse também é um processo aí doloroso para elas, muito difícil, onde elas não se veem como mulher, e sim como mãe. E também a questão que até a sociedade também rotula ela como... E isso, a gente conversando com algumas mães, mulheres, elas falam assim: eu não sei nem o meu nome, porque não me chamam mais de Ana, e sim da mãe do Gustavo. Não me chamam mais de Renata, mas sim a mãe da Belinha. E não que isso não seja gostoso, mas cadê o meu nome? Cadê o Daniela? Cadê no meu caso, a Josiane? Cadê? E isso aí, para nós mulheres, é quase que mexer com o cabelo, né? Verdade. Porque você perde totalmente a sua identidade. A gente acaba assumindo a identidade do outrem. De outro. Né? A gente anula a nossa para assumir aquela identidade. E por que isso? E para que isso? Né? Tirando, ou não tirando, mas incluindo as mães atípicas, todas nós, antes de sermos o que somos, desejávamos, queríamos, fazíamos. E, num certo momento, eu parei. Sim. Eu vou voltar a fazer quando eles saem de casa, mas daí não tem mais sentido. Aí eu só vou fazer, talvez, como em alguns casos, para agradar o meu marido, agradar o meu companheiro, agradar as minhas amigas. Mas eu não vou fazer porque eu quero. Então, antes que isso aconteça, eu pensei: bora lá, mulher, vamos ressaltar esse seu lado mulher. Sim. Não vamos deixar de evidenciar o que você já viveu, não vamos anular tudo que você viveu, mas vamos olhar para você, vamos
procurar e ressaltar o que precisa dentro de você, para que as pessoas realmente vejam essa força, vejam essa potência, vejam esse amor e esse carinho. E o principal, você se veja como protagonista novamente, Exatamente. não como a coadjuvante que está ali atrás dos bastidores, mas sim como a protagonista, porque você veio para ser isso, você nasceu para ser isso, e você constitui outras coisas no meio da tua jornada, mas não se anule. Não se anule. E Dani, quais são os pilares que você trabalha com essas mulheres? São vários, muitos, 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 porque muitos se tornam um. Mas eu sempre gosto de dizer assim que a autocompaixão, a educação emocional e o seu posicionamento de vida, né, te tornam o que você é. Sim. Você sabe lidar com as suas emoções? Não. Eu nem sei o que é isso. Entende que eu já ouvi de mulheres isso? Nossa. Você sabe o que é autocompaixão? É eu cuidar do fulano, do ciclano. Não, meu amor, a autocompaixão é você se olhar. É você dar amor a você. E qual que é o teu projeto de vida? Quais são os seus valores pessoais? Qual é o teu valor inegociável? Isso existe? Ah, mas eu sou mãe, mas está tudo... É um valor inegociável para você? Eu tenho que pagar a faculdade, eu tenho que guardar dinheiro que eu tenho que pagar a faculdade. Aí depois eu tenho que ajudar ele a comprar uma casa. Ah, ele vai casar, ela vai casar. Eu preciso ajudar eles a casar. Ah, agora vem o neto, eu tenho que ajudar eles a fazerem com o neto. com o neto. Aí agora o neto vai começar a fazer uma natação, eu preciso pagar a natação. Entende E aí que o neto vai fazer a faculdade, eu tenho que pagar a faculdade do neto. Entende que nessa minha jornada com a mentoria parental, eu ouvi tudo isso que você Sim. está relatando. Eu falei assim, mas poxa, não. Não, para que eu quero tudo, descer. Para tudo. Eu quero descer. Para tudo, eu vou descer, Sim. vou estruturar isso aqui, Sim. vou fazer você ver que você é a principal, que você precisa estar bem com você e para que os outros fiquem bem. Sim. Então, nesse intuito, eu te ponho para pensar no que você precisa. Por isso eu uso Exatamente. muito esses 3 pilares: a autocompaixão, a regulação emocional e o que você quer para sua vida. Sim. Porque, eu quero ser feliz. Oi? Mas como que você vai ser feliz? Não sei. Então vamos trilhar a tua Ou felicidade. Então eu já tô tão feliz, os meus filhos já são adultos, trabalhando. Mas isso não é felicidade. Exatamente isso. E isso você está falando do outro. Do outro. Entenda do outro. Hoje você não precisa viver o outro. Hoje você precisa viver você. Sim. Você. Eu sempre falo, cadê a sua melhor versão? Todos os dias nós temos que dormir e acordar e sermos melhores. Melhor do que eu fui ontem. Melhor do que eu fui há 1 hora atrás. Sim. A gente precisa pensar nesse sentido, para que a vida tenha sentido, Concordo. para que você viva intensamente o que você precisa viver, Sim. não superficial. Nós estamos tão rasos que a gente acaba se esquecendo de tudo e anulando tudo e não tendo propósito. Exatamente, porque quando eu faço, né? E é dentro da mentoria que eu coloco isso para vocês. Quem já está comigo aí trilhando, é isso. Quem que você é? Aonde você quer chegar? Mas, para que tudo isso aconteça, a gente vai precisar voltar um pouquinho atrás. Voltar um pouquinho na sua primeira infância, na sua adolescência, no seu caminhar da sua vida adulta.
E como isso faz sentido, Dani, que você traz tudo, tem muito a ver, é muito intenso, que é até mesmo com as mulheres que querem empreender de uma outra forma. E elas Porque não veem o como sentido. não tem como elas empreender, gente. E hoje eu consigo entender isso que você me fala e muito mais quando eu estou com a Simone também, que tem a mesma ideia, que a mesma proposta vocês duas trazem, claro, de uma forma, cada uma na sua, mas você vê que eu passando por você, eu consigo me encontrar na Dani, na Simone? Sim, porque o processo é mais interno. Se você está com alguma rachadura e não evidenciou essa rachadura, tem como você colocar, porque a Simone trabalha com imagem pessoal, tem como você colocar uma roupa legal? Se você não se vê Como é ali, que você vai Não. falar da sua marca? como você está ali, né? Agora você como influenciadora, como é que você vai influenciar uma mulher se ainda tem algumas questões que ainda estão ali na rachadura, elas estão vibrando muito, e você colocou uma roupa hoje mais ou menos, um sorriso mais ou menos, e está falando da sua marca? Você não consegue entregar aquilo que você não tem. Você não entrega o que você precisa entregar, você não... Que quando eu falo da mentoria, eu já ouvi isso, eu falo com amor, eu falo... Sim. É isso. Quando a Josiane fala com mulheres, a Sim. Josiane vivencia, vibra isso, externa isso. E para fazer uma transição de carreira, eu preciso fazer isso. Sim. Eu preciso ser esse sopro assim. Que gostoso eu falar de mim, que gostoso eu falar da minha empresa, do meu Ai, não, eu estou fazendo a transição por isso, eu quero fazer assim, mas é porque eu preciso de uma segunda renda, porque eu preciso cobrir isso. Porque eu gosto de Porque fazer eu gosto isso. Entende que não é isso? Não. Entende Não. que não é. Não. Eu quero estar ali, mas eu não quero. Você precisa Precisa estar estar ali. Entende? Tem que se posicionar. E é isso que eu acabo incutindo. Sim. Eu não vou pegar na sua mãozinha e vou falar, vem aqui com a titia, venha com a mamãe. Não, porque você tem mãe e você tem tia. Eu vou te conduzir, vou te mentorar, eu vou te pôr para pensar. Que hoje o que falta também é você parar e pensar. Sim. Você parar e planejar. Exatamente. Pense e planeje. Pense, planeje, É isso. pense e planeje. Dá certo. Muito. Eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. Claro que tem. Tem tempo. Tem tempo, sim. Se coloque como prioridade. Vá buscar. Vá atrás do que realmente te faz você ficar com os olhinhos ali cheios Vibrantes. d'água. E você fala, gente, isso aqui não está sendo cansaço, é um prazer. Entende que o ser humano precisa entender, e eu começo a mostrar isso para vocês. Entenda que para você falar do seu negócio, você precisa se amar. Sim. Se você não se amar, se você não cicatrizar o que está doendo ainda, você não consegue falar do seu negócio com amor. Por quê? Para falar do seu negócio, os seus olhos... eu também atuo nessa parte comportamental também, física. Os teus olhos precisam vibrar, a sua boca precisa vibrar, o teu ser inteiro precisa como vibrar. você fala, né? E você precisa falar assim, eu gosto... então, meu trabalho é assim, eu me posiciono dessa forma, eu mentoro assim, eu falo para mulheres assado. Que credibilidade e que conexão eu vou falar com uma mulher se eu tiver esse posicionamento. Você não cria conexão, você assusta. Né? Nós Então, temos que pensar nisso também. Sim. a gente precisa dar uns passinhos para trás e dizer, Jô, tá tudo certo. Mas você tem que pensar assim, assim. Pensa por esse viés, Jô. Então, pera lá, Dani, se eu ponderar aqui, e se eu fizer aqui, e se eu me posicionar aqui, vai acontecer isso e isso? Vai. Sim. Vai acontecer Sim. isso.
porque automaticamente você começa a vivenciar tudo isso, você começa a trazer isso para você de uma forma que o teu inconsciente, hoje você está dormindo e o negócio está ali rodando, parecendo E são um exercícios, assim, curtos, Sim, que eu acabo ensinando, acabo mandando, sim, e você vai fazendo diariamente, as coisas vão vindo. Vão vindo. É também uma outra coisa que sempre me perguntam, mas Dani, fulano e fulano se afastaram de mim. Que bom. Eles não estão preparados para ver o seu melhor. Né? E eles não estão preparados para ver essa potência que você está se tornando. E o tempo deles com você já deu. Eles já deixaram algo com você e você já deixou algo com esse alguém. sim. Ponto. É sem sofrimento. Quanto menos a gente sofrer, menos a gente vai tomar remédio. Concordo plenamente. Menos a gente vai. Não estou desmerecendo os meus amigos psiquiatras e psicólogos, mas menos a gente vai estar indo até lá porque a gente vai começar a se regular. Sim. Entende que precisa você parar e se regular? Tentar entender. Não foi ensinado, realmente, como eu falei para Amanda no intervalo, não me ensinaram a regular as minhas emoções e a eu ter autocompaixão comigo. Eu aprendi as duras penas com outras pessoas e aprendi no momento de dor e sofrimento meu. Sim. Mas hoje eu consigo, com as minhas filhas e com eu não gosto muito de falar mentoranda, mas com as minhas amigas, que elas se tornam de cliente, de mentoranda, passam a ser amigas. Porque a gente fica muito íntima uma da outra. Então, acaba se criando um vínculo de amizade ali, uma amizade pura. É fácil daí eu falar para vocês se posicionarem e mostrar para vocês o caminho das pedras. Porque eu já vivenciei, eu já passei, então eu posso mostrar para vocês. Você Sim. pode se posicionar dessa forma. Sim. Com a Daniela deu certo assim, com a Josiane ela vai estruturar isso nela. Sim. Exatamente isso. E, Dani, o que é autocompaixão? O que é e por que tantas mulheres têm dificuldade com isso e como desenvolvê-la? Então, a autocompaixão a gente desenvolve no útero materno, tá? A autocompaixão a gente desenvolve dentro da nossa casa. Se a nossa mãe não é amorosa, se a nossa mãe é uma mãe que executa, é executora, a gente não aprende autocompaixão. Como que eu sei que uma mãe é executora? Faça! Vamos! Agora! Eu estou mandando! Fica quieta! É uma mãe executora. Outra vertente. Não estou julgando as mulheres que são assim, as mães que são assim, mas ponderem para que a autocompaixão seja simples e sucinta. Que linda você tá! Que amor! Vamos! Vem fazer junto comigo? Você topa ir comigo? Por que você está chorando? Eu posso te ajudar? O que mais dói em você? Você quer ficar sozinha? Eu vou te respeitar. Mãe executora, você não tem que ficar sozinha. A casa é minha. Tá entendendo por que muito filho sai e volta? Porque ele se sente acolhido nessa casa executora. A mãe que solta o filho não volta para casa. O filho vai ter a vida dele. A autocompaixão ela é ensinada com pequenos gestos, com pequenas palavras. E se eu não sei, eu preciso buscar. Eu não sabia. Eu fui buscar nos livros. Eu fui buscar em videoaulas. Eu fui buscar com pessoas, com terapeutas, com mentoras que me ensinaram a autocompaixão. E a autocompaixão foi a Dani olhar para a Dani, para a estrutura que a Dani já tinha vivenciado e criado até o dia que eu disse, eu preciso me amar, eu estou explodindo e implodindo. Eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim.
Eu preciso ver que eu sou linda, Sim. que eu sou excelência, que o que eu faço tem sentido. Eu fazer um gesto que eu faço todos os dias. Para quem está me vendo, é um abraço. Eu me abraçar é autocompaixão. Isso é importantíssimo. Eu me abraçar é autocompaixão. Eu falar palavras de ordem e palavras de amor, para mim, é autocompaixão. Se você não sabe, você vai buscar. E no meio dessa busca, não se frustre se você achar que você é menos. Mas porque ainda tem algo que está reverberando em você, dizendo que você é menos. Mas abafe esse menos. Sim. Ponha um mais na sua vida. Então, a autocompaixão você exerce desde pequenininho. Para as mães que estão aí, elogiem, digam que amam, façam a criança sentir que elas são amadas. Sim. Porque daí na vida adulta é um pouco mais sofrido ter a autocompaixão. Eu tenho que buscar e aprender de uma outra forma a autocompaixão. Perfeito. E como aprender a identificar e acolher e gerenciar emoções pode mudar tudo? Não me ensinaram que eu posso chorar. Quando eu chorava, engole o choro. Eu ouvia muito, você não está apanhando para estar chorando? Você não está apanhando para estar chorando, você não está com dor, mas são sentimentos que a gente carrega desde o útero da mamãe. Um bebê fala que ele está com fome através do quê? Do choro. Um bebê diz que está com dor através do choro. Essa mãe manda a criança calar a boca? Não, ela entra em desespero para saber o que está acontecendo ali. E quando esse bebê vai crescendo, automaticamente ela fala, cala a boca, engole o choro. Nós, mães, novas mães, não podemos fazer isso. Podemos mostrar para o filho que está tudo bem ele chorar. Sim. Ele não é fraco se ele chorar e se ela chorar. Se ela está com dor, ela mostrar aonde está doendo também é uma identificação de sentimento e de emoção. É isso. Se está com raiva, mas por que você está com raiva? Da onde vem a raiva? E ensinar que você pode pegar um saco ou uma almofada e socar aquela almofada que a raiva já vai passar. Por que nós, adultos, quando estamos com raiva, quebramos tudo? Ou não falamos nada e nos implodimos. No implodir, vem os vícios, porque tem muito adulto que bebe, muito adulto que fuma, muito adulto que se droga, porque não sabe gerenciar a sua emoção, não sabe qual foi o gatilho da raiva, não sabe qual foi o gatilho da tristeza, não sabe qual foi o gatilho da alegria, do riso em excesso. E tudo isso ficou lá atrás. E que a gente tem que aprender agora. Que eu posso rir, eu posso chorar. Sim. Não preciso ter vergonha do local que eu estou. Se eu estou com vontade de chorar, eu vou chorar. Se eu estou com vontade de dar gargalhada, eu vou dar gargalhada. Entende? Que é você ser você. Exatamente. Sem rotulação. Sim. E sem ficar, mas vão me julgar. Daí é uma crença sua que também eu trabalho nisso com as meninas. Importantíssimo isso, Dani, para que a gente possa cada vez mais fazer com que as mulheres se olhem para elas, né? Se percebam, se conectem. E, Dani, como é que vai funcionar, né, esse novo método? Vai ser em grupo, vai ser online? Então, eu estou nesse posicionamento agora de grupo. Sim. Só que o grupo não pode ser grupão. Tem que ser grupinho. É grupinho. De, no máximo, 5 mulheres. Perfeito. Só que as 5 mulheres precisam se conhecer. Para que não tenha constrangimento. Entende? Então, assim, vamos marcar um café. As 5 vão se conhecer. E vamos ver. Claro que muitas
por algumas crenças, vão optar para ser individual e está tudo bem. Também faço individual, por quê? Porque tem coisas que eu preciso falar só para você, Dani. Tem coisas que eu não vou ficar bem de ouvir Sim, ou de falar. Ou de falar com outras Entende? mulheres. Entende que o momento grupo vai ser mais para curar o que precisa ser curado Sim. da infância? Esse processo de grupo só é para cura. A princípio, e não é a princípio, porque precisamos curar a nossa criança interior, para que a nossa vida adulta fique mais leve. É. Então, a questão da mentoria de grupo é para cura. Agora, o individual, daí sou eu e você e o confessionário. Né? Perfeito. Vai ter lá, não vai ter, né? A Demos Papa. Mas é confessionário daí. Por quê? Porque você precisa cuidar de você. Não precisa jogar no grupo. Não precisa falar para o grupo. Vai ser falado no grupo outras dores, que todas vivenciam iguais. Que todas estão ali no mesmo... não gosto de falar em público. Eu não sei falar não. Eu não sei como me posicionar no não. Isso vai ser questionado dentro do grupo. Mas se você está com uma dor mais profunda, aí é eu e você. Perfeito. Falamos juntos. Até porque realmente é mesmo isso, Dani, né? Também fazer com que essas mulheres tenham ali uma conexão com elas também. E muitas acabam até fazendo amizades e se conheçam e dá aquele, assim, aquele palpitezinho. E o legal de fazer, não é nem legal, mas assim, o posicionamento do grupo é para isso. Exatamente. É para gerar conexão com outras mulheres, para elas verem que se eu consigo, você consegue. Exatamente. Se eu sair desse patamar, você também consegue sair. E o mais importante, Dani, é você fazer com que todas tenham ali estarem no mesmo juntas e até a questão do se conectar, alguma crítica construtiva. Rede de apoio. Rede de apoio. Às vezes, como eu falei agora, uma rede, você falar alguma coisa para uma outra mulher é bacana, né? Quando você vem, aquela crítica construtiva que eu sempre falo aqui, que eu sou totalmente a favor, e de você falar uma posição, tá ótimo. Se for crítica que não tem nada a ver, escuta e entra num ouvido e sai no segue outro. O caminho e vai. Segue o seu caminho. E segue o seu caminho. Mas é muito bom você trazer isso aí, porque é um diferencial que realmente eu nunca vi e é um outro olhar que você vai fazer. A partir de agora, não é só para mulheres que querem fazer o movimento de mudança, mas para as mães atípicas também, que precisam voltar a se encontrar como mulheres. Sim. Porque no momento, como você falou, elas se veem muito como mãe de fulano, mãe de fulano, mãe de ciclano, e elas acabam se esquecendo delas. Sim, muito. Então, nesses grupos vai existir ela. Quando ela vir conversar comigo, é eu e ela. No grupo são elas, mas elas não vão falar dos filhos, mas delas, Sim, do encorajamento delas, do processo delas, do projeto delas. Então, para a mentoria de mulheres, eu vou fazer esse diferencial. Vou tratar coletivo e individual, né? Mas não ficar somente nas mulheres aí que têm as suas vidas menos atribuladas ou mais atribuladas, mas para todas as mulheres. Não só para mulheres casadas, mas para as solteiras, para as separadas, para as viúvas, mas para todas que estão nesse processo de querer se ver realmente, de querer voltar a produzir, de querer voltar a pensar em viajar com as amigas, a voltar a ir para um shopping sozinha, para um baile sozinha, para
para um café sozinha e se posicionar. E dependendo da mulher, quem sabe até encontrar a tua Arranjar um namorado. Ou realmente parceiro arranjar alguém que queira que conversar queira com ela. com ela. É isso mesmo. Entende? É trazer essa mulher com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito. Claro, respeitando o processo que ela está vivendo. Sempre. Qual é o que está Em acontecendo que momento com que ela está da vida, né? Sim, sim. Bom dia, empreendedoras Curitiba Oficial. Seja bem-vinda aqui no meu Instagram. Estamos aqui no programa Empreendendo com Elas. E olha aí, ó, já faço o convite. Venha conversar conosco aí. Quem está aí do outro lado das empreendedoras, vai ser um bate-papo muito gostoso. E é exatamente isso. Trazer, né? Gerar conexões, né, Jo? Que não é somente eu ouvir e não conectar você a alguém. De repente, como acontece aqui conosco, né? A Josi me conectou com a Simone, eu conecto a Simone com outra e com outra. Simone me conecta... Entende? Com a Dani Argose. A Dani Argose sim. veio aqui, disse que precisava... vocês duas... Nossa! Vocês assim, duas... A Dani e eu é coisa de Dani. Não, coisa isso, de gente... Conexão ali. Uma conexão assim, Mas, virtuosa. além da conexão, eu digo assim, vocês vieram para um convite para a Rádio Paraná Oficial, no programa Empreendendo com Elas, e você sabe o movimento que aconteceu com a sua vida e com a vida da Dani. Nossa. Que a Dani, gente, a Dani é um depoimento que a Dani Sim. me deu esses dias, incrível, que estava atrás de uma líder. E depois que ela passou aqui para o programa, escolheram ela como líder. Uhum. Então, você veja o quanto é bom isso. Crescimento. É crescimento. Você saber um pouquinho da vida das outras pessoas, você cresce. Você cresce, você muda os teus princípios. Exatamente. Você muda a sua visão de vida. Poxa, se a Dani passou por esse pedregulho, eu também consigo passar. Sim. Se a Josi passou por essa dificuldade, eu também consigo passar. Mas isso só acontece quando tem essa conexão. Conexão e união. Quando tem essa união. ter. Eu quero, assim, é um propósito muito grande, muito longo, mas, assim, aos poucos a gente vai conseguir. Por isso que eu falei que 5 mulheres. Uma aldeia, ela cura o mundo. Sim. Nossa. Deixa eu só relatar aqui, ó. Empreendendo com a Empreendedoras Curitiba Oficial. Ficamos muito felizes com o convite especial. Vamos conversar, sim, com certeza. E já convido você a vir conhecer nossa comunidade. Seja bem-vindas. Muito bem-vindas. Será muito bem-vinda. Eu vou ficar muito feliz. Temos muitas coisas para conversar aí, ó. E eu já quero vocês aqui no programa, porque vocês, como Empreendedoras Curitiba Oficial, é um grupo incrível que eu acompanho. Eu vou estar num evento que vocês talvez estejam fazendo. Já recebi aí alguém mandando um vamos nesse, Simone Leal. Tem que conhecer Simone Leal. Simone Leal é uma figura. Conecta a gente com Eu o mundo. amo aquela mulher. Ô, mulher porreta é a tal. A Floripinha ali, ela é terrível. Ela é de Floripa. Ontem ela falou assim, eu te incomodo, né? Eu falei, eu te amo. Eu te amo. E é sobre isso, Dani. É a gente fazer as coisas acontecerem fora, às vezes, de uma tela de celular, dos microfones. É você fazer essa conexão. Eu amo fazer conexão com mulheres. Eu não tenho problema algum de indicar, de levar, de dar os convites. Gente. Mas por quê? Por que você vai se incomodar se você está crescendo e evoluindo com esse processo? Exatamente isso. E outra coisa, mostrar para as mulheres que juntas a gente vai tão longe. Somos fortes. Vamos se apoiar. Vamos buscar ali um propósito junto. E falar a palavra propósito é vivenciar o propósito, né, Dani? Sim. Porque hoje se fala muito nessa palavra, mas é uma palavra que está solta. Virou na moda. Virou modinha. Virou modinha. Virou modinha. Tal da palavra propósito. Virou moda. Virou moda. E não é isso. Não. É muito além disso. É muito além disso. E é fazer as coisas, gente, sem você imaginar que você vai ter vai... alguma coisa em troca. Isso. Que eu vou te dar, mas eu vou te dar esse contato. Mas se lá na frente você fechar,
Eu quero estar junto com você. Não, Ou você não tem é que me dar sobre isso. tantos por cento para eu fazer isso com você. Não é sobre isso. O propósito não é sobre isso. Aí eles falam assim, mas você está sabendo que propósito não paga boleto. Realmente não paga, mas não é sobre isso. Mas Deus te Propósito. coloca pessoas que vão te ajudar a pagar o teu boleto. Hum, hum. Porque é o que acontece comigo. Ele realmente não vai pagar o boleto. Mas Deus faz uma conexão. Entende tão que o propósito intenso. é isso? É. O propósito é Que isso. Eu fico pensando, e agora? Daí, É você ajudar realmente Faz a assim, pessoa ó. ali. É. Você ajudou real, o universo vai dizer: olha aqui que eu estou te preparando. Olha que eu tenho que te olha entregar. o que eu estou te trazendo. Porque hoje a gente vive, né? Relacionamentos são com pessoas. Você fala com pessoas. Você O faz ser- negócio com O pessoas. ser humano, eu vou muito além do que você está falando. O ser humano nasceu para se relacionar, Exatamente, Dani. não para ser único e sozinho. Ninguém é sozinho. Ninguém faz Ninguém sozinho. faz nada, Nada sozinho. A gente veio para se relacionar, para entender uns os processos dos outros. E estamos conversando aqui, tá um bate-papo, hein, ó. Concordo plenamente. Fazer conexão é extremamente importante. Deus é grandemente bom. Claro que é, em todos os sentidos. Ontem eu fiz uma live e disse isso. Eu sou filha de um cara perfeito. Por que eu não procuro isso dentro de mim? Sim. Nas minhas imperfeições, Sim, a perfeição. exatamente. Porque eu não me permito, porque eu me rotulo. E é nessa pegada que eu desconstruo você mulher para construir você novamente. E principalmente, Dani, a gente está falando aqui e tem esse grupo maravilhoso aí do Empreendendo com Elas aí, né? Tô falando do meu aqui, que é o da rádio, o Empreendedoras Curitiba Oficial. As conexões, elas têm que ser feitas. E genuínas, né? Sim, Com com propósito, propósito, com eficácia. exatamente. Sem uma querer só vender. Não é sobre vendas. Não é sobre vendas. Entende Não que é é. sobre conexão real, eu saber o que acontece com você, para que eu extraia o melhor, para que você extraia o meu melhor. Sim. Para que juntas conseguimos uma próxima conexão para extrair dessa próxima conexão o melhor dela e ela o melhor nosso. Então, são conexões. E com mulheres. O que pega muito é eu preciso ser melhor que você. Tem A isso. competição que A deveria ser comigo competição mesma. que tem que ser comigo. Isso eu também explano e vou ensinar que eu preciso competir comigo. Eu não preciso competir com outra mentora como eu, ou eu não preciso competir com uma influenciadora. Não, eu preciso competir comigo. Eu preciso mostrar o meu diferencial. Qual é o meu diferencial? E eu preciso apoiar, eu preciso Sim. validar. E eu vou falar mais, Dani. Uma das coisas que eu gosto muito com a Simone, e é uma das coisas que nós temos. Quando uma tá lá, eu vou estar aqui, ó, apoiando ela. Ela me falou uma coisa que a gente estava num evento, ela falou: eu vou estudar, trabalhar para eu chegar lá. E sabe o que eu falei para ela? E eu vou te apresentar lá. Eu vou apresentar o seu nome lá onde você quer chegar. Então, é quando ela estiver lá, eu estar aqui, ó. Vamos aplaudir essa mulher, que essa mulher, ela entendeu? Eu conheci ela dessa forma e hoje ela está assim. Exatamente E isso. somos amigas E até hoje. Quando ela falou assim, amiga, eu quero descer um pouquinho, você pega agora o meu... Uhum, eu falo, claro, é se sobre isso. você me deu uma oportunidade, eu posso subir no palco, então eu subo e hoje você me apresenta. É sobre isso, gente. Não você só usar o palco da amiga e tá tudo... Não é sobre isso. Não. E Vai não além é sobre disso. isso. E a gente tem visto aqui o quanto as mulheres crescem quando elas apoiam outras, mesmo que sejam da mesma área até. Já Nossa. tivemos várias mulheres falando aqui que Olha, eu e a ajudaram Dani, outras. eu e a Dani Ergósio fazemos a mesma Exatamente. coisa. Vocês duas fazem a mesma e eu coisa. apoio ela me apoia. E acabou. Isso, e assim, Dani, tem A Simone faz a espaço. mesma coisa que nós duas fazemos. A Simone.
Sim. Só que com uma outra pegada, com outro horário. A Simone nos apoia e nós apoiamos E a você Simone. viu o espaço que tem para todas. Tem muita mulher, gente. A gente não dá conta. Você não consegue. Uhum, E você nem quer dar conta, porque você não aguenta. Não. Vamos lá. Ela tá indo, ela tá se despedindo. Juntas somos mais beijo. fortes. Deus abençoe vocês, mulheres guerreiras. Estamos aqui para colaborar nossa linda e bela jornada do empreendedorismo. Foi um prazer esse momento. Estamos à disposição sempre. Até breve. Minha linda, muito obrigada por ter entrado aqui na minha live. Eu que agradeço vocês e sim, quero sim, vamos se conectar. Daqui a pouco eu já vou mandar um oi para vocês aí. E sim, quero conhecer também o trabalho de vocês, que deve ser lindo e grata. E assim, mulheres, apoiam mulheres. E a Rádio Paraná Oficial, o programa Empreendendo com Elas, está aqui, ó, com os microfones abertos para vocês em qualquer momento que vocês quiserem. Juntas somos mais fortes. Sempre é nesse propósito que qualquer mulher pode se conectar com qualquer mulher. Exatamente. Qualquer mulher se conecta. Desde a mulher mais alta até que está começando agora. Existe conexão, existe propósito ali. Sim, e digo mais, eu também vivo em movimentos, em momentos que tem muito mais mulheres. E mulheres que estão fazendo exatamente a mesma coisa que eu. E sabe o que eu faço? Eu fico quietinha escutando ela. Porque se ela está acima de mim, eu quero escutar como que ela chegou ali. Eu quero entender o processo dela e dizer assim, numa próxima oportunidade, quem sabe eu não estou ali com ela, do lado dela. A gente precisa, é aquilo que eu falei, a gente está tão assoberbada de muitas coisas que foram nos rotulando, que a gente acaba de se esquecendo dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Isso. Se aquela mulher está tendo essa autoridade, como que ela Coisa fez para linda. chegar nessa autoridade? Eu quero estar lá. Será que eu consigo? Consegue? Conseguimos. Tire o será. Você consegue. Eu quero. Porque tem esse propósito. É isso aí. Dani, chegamos no final aqui, ó, meio-dia. Amém. Agora que começamos a pegar fogo aqui, um negócio, pá! Mas é assim, né? Hoje também, quarta-feira, temos muitos outros programas aqui na Rádio Paraná Oficial. E se eu estender demais, eu pago o programa do colega. Eu pago o programa do colega. Gente, foi um prazer receber Dani, que a Dani sempre aqui, nas quartas-feiras, agora estará comigo, falando muito sobre mulheres, sobre empreendedorismo. Voltou com o quadro. Graças a Deus, ela aceitou, gente. Consegui trazer ela. Agenda da mulher é procurada, hein? Mas consegui. Falei, não, você deu um jeito nessa agenda. Fui lá, dei um dia jeito. é Então, meu. agora vocês vão ter que... Vou falar como o nosso querido Zagalo. Vocês vão ter que me engolir toda quarta-feira. Colocando novamente, pontos importantes para vocês se olharem. Exatamente. E também lembrando que esse mês agora de maio, temos o Dia das Mães, o Dia das Noivas, amarelo da consciência do trânsito. Maio amarelo, conscientização no trânsito. trânsito. E dia 27 de maio é um ano do programa Empreendendo com Elas. Uhul, será que vai ter festa? Vai! Já vamos emanar essa positividade. Então, vamos aí, que vamos ver o que a gente vai inventar. Já tem alguma coisa em prática? Eu talvez pensei em não fazer, mas agora está começando a voltar aquela vontade. E Josiane Mota adora uma festa. Vamos festar um ano de Empreendendo com Elas no programa aqui da Rádio Paraná Oficial. Fiquem todos com Deus, um excelente dia, uma boa semana, restinho de semana, que amanhã já é quinta. Dani, teu Instagram, pelo amor de Deus. Estou, @dani.bassete. Consuma os conteúdos dessa mulher que vos fala. Lá tem todos, onde vocês podem me buscar, onde vocês podem me procurar. Deixem um direct e estarei toda quarta-feira aqui no programa Empreendendo com Elas. Voltou para as quarta-feiras comigo, Josiane Mota, no programa Empreendendo com Elas. Também quero lembrar que a Dani vai para empresas. Gente, aonde que chamar essa mulher, ela vai aí com essa palestra linda que ela faz, porque ela também é palestrante, né, dona Dani? Além de mentora, ela é palestrante e nas horas vagas escritora. Nas horas vagas escritora e também faz um programa na Rádio Paraná Oficial. Então, por favor, com toda certeza. aí, Bora lá. Então,
só quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã de quarta-feira. Muito obrigada. Deus abençoe todos e até Deus amanhã abençoe. com Simone Leal. Espero que ela esteja aqui amanhã, né? Senão eu vou catar ela hoje. Beijo, beijo. Beijo! Todos com Deus. Até amanhã. Depois, antes do meu programa Empreendendo com Elas, tem o programa do nosso diretor Alexandre Domingues, o Fala Alô, Paraná. Alô Paraná, com muitas notícias importantes. E logo depois vem o meu. Beijo, beijo. Beijo. Continue até na quarta. programação Tchau, ainda. tchau. Beijo, beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.